Pokémon TCG Black White é o nome dado à primeira expansão principal de cartas da série Black White do Pokémon Trading Card Game, a era Best Wishes no Japão. O conjunto é o primeiro a apresentar Pokémons da geração 5. No Japão, foi lançado como as expansões duplas Black Collection e White Collection, que compõem o primeiro bloco da expansão da era Pokémon Card Game Best Wishes. É baseado nos jogos Black White, apresentando Pokémons da geração 5 e os dois Pokémons lendários Reshiram e Zekrom. A expansão inglesa foi lançada em 25 de abril de 2011, enquanto as expansões japonesas foram lançadas em 17 de dezembro, um ano antes. O conceito de começar de um novo começo foi trazido para o Trading Card Game, assim, Black White foi inteiramente composto de Pokémons da geração 5. Black White introduziu habilidades, substituindo os Poképowers e Pokébodies de longa data. As habilidades essencialmente mesclam os efeitos ativos e passivos dos Poképowers e Pokébodies, em uma única mecânica, semelhante aos Poképowers presentes durante a série original e New. Black White também introduziu Cards Full Art. Cards Full Art apresentavam arte e holografia cobrindo todo o cartão, tendo também uma texturização. Várias mudanças de regras também entraram em vigor com o lançamento de Black White. As cartas de item, apoiador e estádio foram revertidas para serem subclasses de cartas de treinador. Eles poderiam mais uma vez ser jogados durante o primeiro turno de cada jogador. A regra original, que estipulava que as cartas de apoiador deveriam ser descartadas no final do turno de um jogador, foi alterada para ser descartada imediatamente após o uso. Nenhuma dessas mudanças teve efeito na jogabilidade. O procedimento em que os knockouts eram realizados havia sido ligeiramente alterado. Anteriormente, depois que o jogador com o Pokémon nocauteado descartasse esse Pokémon, ele substituiria esse Pokémon por um de seu banco, e o jogador que executasse o nocaute continuaria a receber uma carta de prêmio. Isso foi alterado para o jogador que executa o nocaute recebendo uma carta de prêmio, então, só depois, o jogador com o Pokémon nocauteado substitui esse Pokémon por um de seu banco. Essa mudança, essencialmente, impediu que o jogador que executava o nocaute selecionasse uma carta de prêmio com base no novo Pokémon ativo de seu oponente. Black White também introduziu um design de card atualizado, que inclui inúmeras mudanças. A borda do card das estampas inglesas foi alterada para amarelo, enquanto as estampas japonesas foram alteradas para cinza. A área de evolução recebeu novo gráfico e foi movida para o canto superior esquerdo com o círculo Evolução abaixo e o Evolui D ao lado do círculo Evolução. Havia faixas curvas entre o nome do Pokémon e o HP, que ganhavam camadas adicionais ao evoluir. A fraqueza e resistência foram movidas para o canto inferior esquerdo, com o recuo, abreviado de custo de recuo, abaixo. A entrada Pokédex estava presente em todos os Pokémon e foi movida para o canto inferior direito, dentro de um quadro. As informações de direitos autorais estavam localizadas no canto inferior esquerdo e o nome de ilustrador, número do card e o símbolo do conjunto à direita. A holografia Cosmos foi alterada para um padrão de listras horizontais, chamado Tinsel Holofoil. Nas estampas japonesas, a holografia estava na borda do card e no fundo da arte. Os Pokémon foram ordenados por tipo e depois pelo número da Pokédex nacional na coleção como um todo. Todas as cartas de treinador estão listadas em ordem alfabética, independentemente da raridade. O foco de começar de novo e o objetivo de envolver as crianças mais novas ao TCG no Japão foi ainda mais enfatizado com o redesenho do site oficial de cartas Pokémon. Grande parte do novo conteúdo foi simplificado e dividido em guias passo a passo com relação aos fundamentos do TCG. Uma grande quantidade de informações anteriores, incluindo o banco de dados de cartas colecionáveis, foi temporariamente movida para o site Pokémon Card Game Network, acessível apenas através de uma conta Pokémon Daisuki Club. O Pokémon Trading Card Game Online foi apresentado aos jogadores internacionais, o que permitiu ao usuário selecionar um avatar e lutar contra oponentes controlados por computador em batalhas de cards simuladas. Os jogadores podem selecionar o número de decks pré-construídos para usar ou adicionar à sua coleção online, digitalizando os códigos QR de cartas especiais incluídas em boosters e decks temáticos que acompanham as expansões. A primeira tiragem de Black White não incluiu os cards do código QR e foi disponibilizada em tiragens posteriores. O conjunto Black White foi lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português. Black White possui 3 decks temáticos: Green Tornado, que se concentra em Pokémon do tipo Grama e Psíquico, Red Frenzy,
que se concentra em pokémons do tipo Fogo e Lutador, e Blue Assault, que se concentra em pokémons do tipo Água e Relâmpago. Como outros decks temáticos, esses decks incluíram contadores de danos, uma moeda personalizada verde para Green Tornado, uma moeda personalizada vermelha para Red Frenzy, uma moeda azul personalizada para Blue Assault, um playmat para 2 jogadores, uma caixa de deck personalizada com o Pokémon em questão e um código de acesso ao deck TCG Online. Pokémon TCG Black White Emerging Powers é o nome dado à segunda expansão principal de cartas da série Black White do Pokémon Trading Card Game. Ele não possui uma expansão principal com equivalente japonês. É baseado nos jogos Black White, apresentando Pokémons da quinta geração, e os Pokémon lendários Cobalion, Terrakion, Virizion, Tornadus e Thundurus. Foi lançado em 31 de agosto de 2011. Um novo tipo de holografia reversa foi introduzido, substituindo o padrão de holografia espelhado simples. A nova holografia reversa apresentava os símbolos de energia da carta para Pokémon ou Pokébolas para cartas de treinador, em toda a carta, excluindo a arte. A partir desta expansão, todos os decks temáticos e boosters vieram com card de código QR para resgatar versões digitais deles no Pokémon Trading Card Game Online. O conjunto Emerging Powers foi lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português. Emerging Powers possui 2 decks. Deck temático Power Play concentra-se em Pokémon do tipo Lutador e Água. Este deck conta com contadores de danos, uma moeda personalizada contemplando Reshiram e Zekrom, um playmat para 2 jogadores, uma caixa de deck Crocodile e um código de acesso ao deck TCG Online. O deck temático Toxic Tricks foca em Pokémon do tipo Psíquico e Fogo, e conta também com contadores de danos, uma moeda personalizada dourada, um playmat para 2 jogadores, uma caixa de deck Scolipede e um código de acesso ao TCG Online. Pokémon TCG Black White Noble Victories é o nome dado à terceira expansão principal de cartas da série Black White Pokémon Trading Card Game. No Japão foi lançado como Red Collection, a segunda expansão da era Pokémon Card Game Best Wishes. É baseado em Pokémon Black White, apresentando o Pokémon da quinta geração e o Pokémon Vitória Victini. A expansão em inglês foi lançada em 16 de novembro de 2011, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 15 de julho do mesmo ano. Uma nova mecânica para Pokémon fósseis foi introduzida, chamada Pokémon Restaurado. Para jogar um Pokémon Restaurado, o jogador deve primeiro jogar a respectiva carta fóssil, procurar nas 7 cartas inferiores de seu baralho pelo Pokémon correspondente e depois colocá-lo em seu banco. O conjunto Noble Victories foi lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português. Noble Victories também possui 2 decks temáticos. Fast Days se concentra em Pokémons de fogo e grama. Furious Nights concentra-se em Pokémons do tipo Metal e Relâmpago. Obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a dar mais relevância no YouTube e nos engaja a produzir mais conteúdos legais para você. Obrigado e até mais. Tchau!